Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao webinar sobre o Ecoview para a linha de injeção. Eu sou o Leonardo Cerati, faço parte aqui da área técnica da Aditiva. Caso vocês tenham dúvidas sobre este webinar ou sobre outras indicações de produto, vocês podem me contatar através do e-mail que está aí na tela de vocês ou através do telefone ou do site. Bom, pessoal, para quem não nos conhece ainda, nós somos uma distribuidora de produtos químicos especiais e nós atuamos há mais de 15 anos no mercado brasileiro, certo? Com um extenso portfólio formado pelas principais indústrias químicas do mundo. Bom, nós estamos localizados estrategicamente com 3 centros de distribuição. Nossa matriz fica aqui em Porto Alegre, enquanto nós temos 3 centros de distribuição, um em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul também, outro em Itajaí, Santa Catarina, e outro em Mauá, São Paulo. Isso nos dá liberdade, então, para atender todo o país, certo? Garantindo pronta entrega e tentando garantir a melhor qualidade possível para os nossos clientes. Bom, nós atendemos, então, diversos segmentos da indústria química, certo? Que nos permitem garantir qualidade e contribuir para o sucesso dos nossos clientes. Dentre esses segmentos, nós temos produtos, especialidades, matérias-primas para adesivos, agroquímicos, para construção civil, como em webinars anteriores a gente discutiu materiais para construção civil, como, por exemplo, selantes e impermeabilizantes. Temos também para impressão 3D, os filamentos para impressão 3D da Basf 3D-PS. Temos também produtos para segmentos de limpeza doméstica e industrial, de metalworking, óleos lubrificantes, segmentos de plásticos, que é o caso dessa linha Ecoview, o polímero compostável que a gente vai falar hoje, a linha de polimerização, soluções automotivas e também diversas matérias-primas para a produção de tintas e para o segmento de tintas. Bom, para caso vocês tenham perdido, esse é o nosso 15º webinar da Aditiva Webinar Series. Vocês podem assistir todos os nossos webinars anteriores ou pelo nosso canal do YouTube ou pela nossa página no LinkedIn, certo? Esse é o 6º webinar sobre a linha Ecoview, que é o polímero, o biopolímero compostável da Basf, certo? Vamos começar, então, discutindo como é que vai ser a agenda de hoje. A gente vai começar discutindo, então, termos e certificações bem importantes para o mundo dos plásticos, certo? Para o mundo dos biopolímeros e da biodegradabilidade, da compostagem. Posteriormente, nós vamos falar, dar uma visão geral sobre a linha Ecoview, todos os grades da Ecoview da Basf. Posteriormente, vamos falar dessas aplicações. E então, vamos dar enfoque ao nosso objetivo hoje, que é discutir a linha para injeção por moldagem por injeção, os dois grades que nós temos, o IS 335 e o IA 1652 da linha Ecoview. Ao final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, caso vocês já queiram ir deixando suas perguntas, vocês podem abrir o painel ali na direita, ir em perguntas e escrever a pergunta, que vai vir individualmente para nós, e nós responderemos de forma anônima ao final da apresentação, certo? Caso vocês estejam com algum problema na visualização da minha câmera ou dos slides, se não me engano, no canto inferior direito tem também para mudar a disposição dos dois. Bom, vamos começar então com algumas definições sobre os polímeros e sobre os plásticos. A gente vai começar falando sobre qual que é a fonte deles, certo? Porque a gente vai diferenciar eles entre a fonte e a destinação final. São termos bastante importantes para a gente entender o funcionamento da indústria, certo? Começamos então, o que seriam polímeros ou plásticos bio-based? Seriam os biopolímeros, certo? E os biopolímeros são aqueles polímeros que são derivados de fonte renovável. E eles podem ou não ser biodegradáveis, certo? Alguns exemplos de fonte renovável, então, seria o caso do milho, da batata, da cana-de-açúcar, da beterraba, do óleo vegetal e do trigo. Então, nós podemos dividir os biopolímeros em convencionais e biodegradáveis. O que seriam os polímeros convencionais? Seriam aqueles polímeros que a gente já conhece bem no mercado, que a gente vê muitas notícias sobre isso, embora eles não sejam os vilões, mas convencionais por quê? Porque eles se comportam de forma convencional na natureza, certo? Eles vão demorar 50, 100 anos, décadas para se degradar na natureza, para se decompor na natureza, poluindo a natureza, obviamente. E nós temos, no caso, seriam, por exemplo, o caso do biopolietileno. É o polietileno, ele tem a estrutura química idêntica ao polietileno retirado de origem fóssil, que normalmente vem do petróleo, entretanto, ele é extraído da cana-de-açúcar. Tem seu ponto positivo por ser de fonte renovável, certo? Mas ele continua se comportando na destinação final como um plástico comum.
É o mesmo caso do biopolipropileno ou do biopet, certo? E nós temos também os biopolímeros biodegradáveis, que é, por exemplo, o caso do PLA, que é um dos constituintes do Ecovil, que é o ácido polilático. Temos o PBS, o PHA e as brandas de amido. Na próxima lâmina, a gente vai discutir mais sobre o que é um polímero biodegradável. E da mesma forma, nós temos aqueles polímeros que são de origem não renovável, seriam os fossil-based, que seriam os polímeros que são provenientes do petróleo ou do gás natural. E da mesma forma, eles podem ou não ser biodegradáveis, certo? Polímeros fósseis convencionais que a gente conhece bem, então, polietileno, polipropileno, PET, entre outros. E polímeros fósseis biodegradáveis, certo? Que eles são de origem não renovável, mas eles se biodegradam, certo? Que é o caso do PBAT, que é o segundo e último constituinte da linha Ecovil, é o polibutileno adipato cotrifitalato, e o PCl. Agora vamos falar das definições do fim de cadeia. Como que esse polímero, depois da utilização dele, vai se comportar, esse plástico, né? Ele vai se comportar na natureza. Bom, o que seria um polímero, um plástico biodegradável? É aquele polímero que é degradado naturalmente pela ação de micro-organismos, como algas, fungos ou bactérias. E essa biodegradação pode ocorrer em ambientes aeróbios, que um ambiente aeróbio seria aquele com a presença de oxigênio, ou anaeróbios, que seriam com a ausência de oxigênio, como é, por exemplo, o caso de aterros. E essa biodegradação ela vai produzir água, dióxido de carbono, que é o CO2, e a biomassa. A biomassa seria o adubo. No caso de biodegradação em ambiente anaeróbio, sem a presença de oxigênio, é gerado também o gás metano, que o gás metano, como a gente sabe, ele é um grande poluidor, ele afeta muito a camada de ozônio, contribuindo muito com o efeito estufa. Bom, e o que seria um plástico compostável? A compostabilidade, um polímero compostável, é quando ocorre a biodegradação aeróbica, ou seja, com a presença de oxigênio. Por micro-organismos também em condições específicas e controladas, de temperatura, umidade, presença de micro-organismos e de oxigênio, sendo a compostabilidade especificada por normas, que nem a gente vai ver na próxima lâmina, que vão dizer em quanto tempo isso tem que correr, com qual massa. E temos também, muito confundido no mercado como biodegradável, mas são coisas completamente diferentes, o plástico ou polímero oxidegradável, certo? O que seria um polímero oxidegradável? Ele normalmente é um polímero plástico de origem fóssil, ou seja, vem do petróleo ou do gás natural, como, por exemplo, o polietileno, o polipropileno. E esses polímeros eles sofrem a adição de sais de óxidos metálicos, certo? E esses sais de óxidos metálicos, eles aceleram a oxidação e a fragmentação do polímero, que normalmente são causadas tanto pela ação do oxigênio quanto pela ação da luz. É a degradação natural do polímero, por exemplo, de um polietileno, entretanto, ela é acelerada, certo? Isso causa uma fragmentação no plástico, que, dependendo do diâmetro, são considerados microplásticos. Esses microplásticos são terríveis para a natureza. Por quê? Porque eles não podem ser reaproveitados de maneira nenhuma, porque eles são de uma espessura tão pequena que a gente não consegue recolher, reciclar, reutilizar, nem nada. Então, além da poluição dos microplásticos na Terra, acontece também que esses sais de óxidos metálicos eles são nocivos tanto para a fauna quanto para a flora. Bom, então, resumindo as definições que a gente conversou, independente, certo? Se a matéria-prima vem de fonte renovável, cana-de-açúcar, da batata, do milho, ou se vem do petróleo, ela pode muito bem ser, esse polímero pode muito bem ser biodegradável, porque a biodegradabilidade não depende da fonte de onde ele vem, e sim da estrutura química dele, do comportamento dele. Bom, então, como vimos, temos não compostáveis ou não biodegradáveis, convencionais, e compostáveis. É o caso, então, de não compostáveis, como a gente falou, vindo de matérias-primas renováveis, o biopolietileno, o biopolimida, certo? A mesma coisa, esses mesmos polímeros provenientes de fonte fóssil continuam sendo não compostáveis. Então, compostáveis de matéria-prima renovável, é o caso do PLA, do PH, e compostável de material fóssil é o Ecoflex, que é o PBAT, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então, como é que funciona a compostabilidade da linha Ecovil? Aqui nós vemos, então, o ciclo de vida Ecovil, certo? Deixa eu até marcar aqui para vocês. Ciclo de vida Ecovil. Tudo inicia aqui, ó. Por exemplo, o PLA, ele é proveniente normalmente do milho, certo?
do amido de milho. Então, o que acontece? Nas plantações de milho, o amido de milho é extraído, ele vai para a indústria do bioplástico, que faz o ácido lático e posteriormente é polimerizado ao ácido polilático. O ácido polilático, por exemplo, com a adição do Ecoflex, vira o Ecovil, né? E se faz uma embalagem. Por exemplo, digamos, uma sacola do supermercado. Essa é a nossa embalagem. A sacola do supermercado, então, como muita gente usa, a gente vem do supermercado com ela, transporta as compras, e posteriormente, o que a gente faz com um saco plástico? A gente transforma ele em um bag para lixo orgânico, certo? Resíduo orgânico. O que acontece, então, com a sacola de Ecovil com resíduo orgânico? Ela pode ir para a coleta seletiva e ir direto para a compostagem, certo? Tanto a sacola quanto o lixo orgânico, quanto o resíduo orgânico, eles podem ir direto para a compostagem. E lá na compostagem industrial, que vai ter a umidade, o oxigênio, a temperatura e a presença de micro-organismos de maneira controlada, vai ocorrer a compostagem, então, transformando tanto a sacola Ecovil quanto o resíduo orgânico em adubo, água e dióxido de carbono, certo? Posteriormente, esse adubo ele pode voltar, então, para a produção do milho, da batata, da beterraba e fechando o ciclo de vida do Ecovil. Então, uma coisa importante da gente ressaltar é que, por exemplo, se a tua sacola de supermercado de Ecovil estiver na tua gaveta, ela não vai se degradar, certo? Ela vai continuar se comportando como um polímero, um plástico comum, ela só vai virar adubo, água e CO2 quando ela for destinada para a compostagem, onde vai ter as condições necessárias para que isso ocorra. E essas condições são determinadas por certificações. Aqui à direita nós vemos todas as certificações de compostabilidade às quais o Ecovil atende, certo? A gente vai destacar uma das mais importantes e explicar aqui a norma europeia EN 13432, que é a norma europeia de compostagem industrial. Ela e a STM D6400, a STM é a norma americana e a EN é a norma europeia, certo? Elas são bem parecidas e o que elas dizem? Que para um determinado material ser considerado compostável industrialmente, ele deve perder 90% da sua massa inicial em até 180 dias, ou seja, no máximo em 6 meses, ele deve perder 90% da sua massa inicial nas condições determinadas na norma de biodegradação e compostabilidade, certo? Transformando-se em água, CO2 e biomassa, que seria o caso do adubo, certo? E lembrando que o Ecovil atinge e muito bem essas certificações. Então, o Ecovil ele também é permitido o contato diretamente alimentício pelas normas FDC, que é da Europa, e FDA, que é dos Estados Unidos. Bom, então, o que é o Ecovil da BASF, certo? A gente já conversou que é um biopolímero, é biodegradável e tudo, mas de onde ele veio? Lá na década de 90, a BASF desenvolveu o Ecoflex. O Ecoflex, então, é o PBAT, que ele é de fonte fóssil, certo? E já tinha um produto desde a década de 90, e ali pelos anos 2000, a BASF desenvolveu o Ecovil, que o Ecovil, então, é a junção do Ecoflex, o PBAT, com o PLA. Por quê? O PLA, ele dá a rigidez ao produto, e o Ecoflex, ele dá a flexibilidade. Ou seja, é por isso que a linha Ecovil atende tantas demandas plásticas em diversos setores. Por quê? Podes muito bem fazer uma sacola de supermercado, que precisa ser muito flexível, ou seja, ela tem pouco PLA, que ela não precisa de tanta resistência ao impacto, mas ela precisa de muita flexibilidade, então ela tem bastante Ecoflex e pouco PLA. Entretanto, para embalagens para injeção, como por exemplo potes, ou para embalagens termoformadas, precisa de bastante resistência ao impacto. Então, o teor de PLA é altíssimo, por exemplo, 80% de PLA e 20% de Ecoflex, certo? Então, como eu falei, o Ecoflex é um copoliéster biodegradável, ele é o polibutileno adipato coterefitalato, e o PLA é o ácido polilático. Bom, o Ecovil da BASF, então, resumindo o que a gente conversou até aqui, é um polímero biodegradável e compostável, certo? Ele tem uma ampla linha de produtos para as mais diversas aplicações, como eu falei, devido ao balanço de Ecoflex e PLA. Todos os grades têm FDA e FDC. A linha Ecovil promove filmes resistentes ao rasgamento e umidade, com barreira contra líquidos e odores, por exemplo, muito importantes para as sacolas destinadas ao resíduo orgânico, para não vazar o resíduo orgânico, e a compostabilidade é aprovada e reconhecida pelas maiores certificações do mundo, como a gente viu anteriormente. Bom, aqui nós vamos ver as aplicações, certo? Todas elas a gente já discutiu em webinars anteriores,
com exceção da que a gente está conversando hoje. Então, a gente começou pelas sacolas do supermercado, sacos para lixo orgânico, que é a linha EcoView F, que está disponível o webinar tanto no canal do YouTube quanto no LinkedIn, de todos que eu vou conversar agora. Temos também a linha de filmes para agricultura e jardinagem, que é a linha de multifilmes, certo? É o polímero para a produção de multifilmes, que são os filmes agrícolas que são usados nas plantações. E o EcoView tem uma vantagem muito interessante, que ele diminui até 30% a utilização de água na colheita, na plantação, desculpa. E também ele evita a proliferação de ervas daninhas e outros organismos que podem degradar o vegetal, a fruta, etc. Também falamos sobre a linha para revestimento de papel, cartão, certo? Que é, por exemplo, o caso de copos para café descartáveis, né? Copos para café, copos de fast food, outras embalagens de fast food, que a gente muito utiliza, que são normalmente feitas com polímeros convencionais, ou o papel revestido com polímero convencional. Neste caso, então, seria o polímero EcoView, biodegradável, revestido com papel. Então, tanto o papel também é biodegradável, né? Então, tanto o papel quanto o polímero, mais o resíduo orgânico dentro, poderiam ser encaminhados para a compostagem. Temos também filmes para embalagens. O assunto que a gente vai discutir hoje, a linha de moldagem por injeção. E também a linha de embalagens termoformadas, que já foi discutida em webinars anteriores. Bom, vamos começar então descrevendo algumas características de um dos grades de injeção que a gente vai conversar hoje, certo? É o EcoView IS-1335. Ele tem 80% de PLA, ou seja, ele tem uma alta resistência ao impacto, certo? Ele tem a densidade de 1,47 gramas por centímetro cúbico. Tem o HDT dele, que a temperatura de amolecimento desse polímero é de 55 graus, certo? O MVR dele, que é uma medida de escoamento do polímero, para saber como que ele vai performar, por exemplo, na injetora, quando ele for aquecido, como é que ele vai decorrer na injetora, certo? É 9 centímetros cúbicos a cada 10 minutos. Esse grade de EcoView tem ótimo balanço de rigidez e dureza, certo? Permite contato com alimentos diretamente, como todos os grades de EcoView. Ele é ideal, então, para cartuchos, por exemplo, cartuchos de selantes, potes e embalagens, como essa embalagem essa caixa de ovo que tem aí na direita, até 55 graus. Por quê? Acima dessa temperatura, essa é a temperatura de amolecimento dele. Acima dessa temperatura, ele altera um pouco as propriedades dele. Então, no caso, por exemplo, de embalagens que vão sofrer estresse térmico, a gente tem o próximo grade do EcoView, que é o grade IA1652, certo? Ele tem um teor um pouco menor de PLA, 60% de PLA. Ele tem cerca de 60% de PLA. Ele tem uma densidade um pouco menor também, de 1,38 gramas por ml. E agora nós vemos o HDT dele, a temperatura de amolecimento dele é próximo de 100 graus. O que isso quer dizer? Que ele resiste tranquilamente a temperatura de até 93 graus, certo? Até ele começar a amolecer, digamos. O MVR dele também é bem mais alto, é 17 centímetros cúbicos a cada 10 minutos. Ele é rígido e resistente, permite contato direto com alimentos, e ele é ideal, então, para essas aplicações que vão sofrer um certo estresse térmico, como o exemplo de cápsulas de café, certo? E outras embalagens, mas, por exemplo, no caso de cápsulas de café, é um grande problema para a nossa reciclagem, para a nossa economia circular, porque as cápsulas de café são feitas com polímeros convencionais, que não são biodegradáveis. Então, o certo a se fazer seria retirar o pó do café que está dentro, mandar para o resíduo orgânico, compostagem, né? E o plástico deveria ser encaminhado para reciclagem, etc. E com uma cápsula de café produzida com EcoView, poderia ir tudo junto para a compostagem. Bom, então, resumindo, ambos EcoView IS e IA, eles têm processabilidade comparável a polímeros convencionais nas injetoras, certo? O tempo de ciclo também é comparável aos polímeros convencionais, como polipropileno, polistireno. Eles apresentam boa termoestabilidade e boa estabilidade dimensional, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vai entender um pouco melhor como é que isso funciona no processo. Bom, aqui nós vemos, esse seria o equipamento, uma injetora, certo?
o equipamento que faz a moldagem por injeção de artefatos plásticos, e é nesse tipo de equipamento que o EcoView é processável, assim como a maioria das embalagens injetadas que a gente vê de poliestireno ou polipropileno. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Aqui eu vou discutir um pouco melhor para vocês, mas aqui nós temos o funil de alimentação, o hopper. Aqui nós temos a injetora, o barril da injetora. E aqui seria, dentro dessa porta laranja, seria mais ou menos onde fica o molde, que a gente vai ver, uma parte móvel, uma parte fixa. E aqui nós temos o controlador, que é o que vai controlar todos os parâmetros de temperatura, pressão, tempo de ciclo. Bom, vamos discutir então agora como é que funciona essa unidade de injeção e a unidade do molde, certo? Aqui nós temos, até aqui nós temos a unidade de injeção e aqui nós temos a unidade do molde, certo? É importante ressaltar que o molde ele é feito de duas partes, a parte superior dele, essa parte aqui, ela é fixa, e a parte inferior, ela é móvel para depois tu retirares a peça, certo? Então, como é que funciona uma injetora? Ela tem aqui as resistências que aquecem a injetora. Aqui nós temos o funil de alimentação, o hopper que eu falei, que é onde entram o polímero no formato de pellets ou grânulos, certo? E o que vai acontecer? O polímero que entra aqui, ele vai ser fundido, homogeneizado e levado até o bico da extrusora aqui. E como que isso funciona, certo? Nós temos aqui essa zona maior aqui é chamada do barril da extrusora, e dentro do barril da extrusora nós temos a chamada rosca, que é um parafuso rotativo, certo? Sem fim. O que acontece? Ela está aqui porque lá nos primórdios da injeção, moldagem por injeção, não se utilizava um parafuso, o polímero simplesmente ele ocupava todo o volume do barril. O que acontecia, então, é que nas extremidades o polímero ficava muito quente e ele degradava, ele queimava, e no centro ele ficava muito frio, ocorrendo, então, tantos defeitos na injeção quanto na peça final. Então, posteriormente, surgiu o parafuso rotativo. O que acontece? Ele fica girando, enquanto nós temos aqui essas rugosidades aqui, que são chamadas de flights, que são espécies de hélices, certo? O polímero, então, ele entra no formato de pellets. Claro que a injetora já está sendo aquecida pelas resistências. Ele vai girando e essa rotação do parafuso faz com que os polímeros que estão entre duas hélices, eles se chocam, se cisarem, e essa energia toda causa um aquecimento, além da resistência, que vai fazendo com que o polímero fique fundido. E essa rotação vai levando eles até mais para a ponta da extrusora. Desculpa, da injetora. Quando chega num determinado ponto, aqui o desenho está retangular, mas o eixo da rosca ela tem um diâmetro menor na ponta, no início e um diâmetro maior na ponta. Por quê? Porque quando ele vai chegando aqui, ele já está mais no estado fundido. E para aproximar ainda mais os polímeros, acontece que eles ficam mais pressionados contra a parede e contra a rosca, fazendo com que o ar, o espaço que tem entre eles, que é o ar, seja expelido para o início da injetora. Assim, eles ficam num estado líquido, num estado mais viscoso, e eles vão passando para frente aqui da rosca, então. A rosca, então, ela vai recuando um pouco à medida que o polímero vai passando para frente dela. Quando chega num determinado volume de polímero que é determinado no controlador, essa rosca, ela empurra todo o polímero que tem ali através do bico de injeção para ir para o molde. E isso ocorre com muita pressão. Então, ela vai para o molde e injeta o polímero no formato do molde, que é o formato da peça que tu queres. Agora vamos passar para a parte do molde, certo? O molde, ele normalmente está a uma temperatura ambiente, entre 10 e 40 graus. Entre 10 e 40 graus. Então, o polímero está sendo injetado a 200, 250 graus. Para que esse molde fique nessa temperatura ambiente, ele precisa de um sistema de resfriamento, certo? Que normalmente é na parte interna do molde e normalmente é feito com circulação de água, certo? Então, quando o polímero é injetado super quente no molde frio, ele se resfria, ele se solidifica rapidamente, certo? Então, depois que ele solidifica, essa injeção com muita pressão cria muita sucção. Então, a peça fica extremamente presa no molde. Então, se abre apenas alguns milímetros o molde móvel, ele se afasta um pouquinho do molde fixo, apenas alguns milímetros, para entrar ar e cortar esse vácuo.
Posteriormente, então, o molde é retirado e a gente vai ver aqui no próximo slide como é que funciona. Bom, aqui nós vemos que a injetora injeta o polímero o polímero está ali no estado verde, certo? Seria o estado quente, digamos, e ele é injetado no molde, certo? O molde, então, resfria e fica da cor laranja. Aqui. Então, ele é injetado no molde e fica nessa cor laranja depois que ele resfria. Só que, depois que ele afasta, ele fica muito preso no molde. Por quê? O polímero, como ele resfria muito rapidamente, é uma propriedade dele, ele tem uma pequena redução no tamanho dele, de 0,1 a 0,2%. Então, ele fica super preso no molde, certo? É para isso que serve esses pinos aqui. Pinos são chamados pinos ejetores, que depois que o polímero está resfriado e bem preso no molde, eles empurram essa peça para fora. E é por isso que esses pinos ejetores eles não são perfeitamente alinhados com a superfície do molde. Ou eles estão um pouco abaixo ou um pouco acima do molde. É por isso que, na maioria dos artefatos plásticos injetados, a gente vê pequenas marcas circulares neles, que é da onde era o pino ejetor, certo? Aqui, nós vemos que ficou uma pontinha. Ó. Entre o bico da injeção e a superfície do molde, fica uma pontinha chamada de sprue, que é essa distância entre o molde e o bico de injeção. Que depois essa rebarba, digamos, ela é torcida e retirada ou ela é simplesmente recortada. Bom, nós vimos então como é que funcionaria se fosse uma injeção de um artefato plástico único, certo? Uma peça única. Mas, por exemplo, no caso de utensílios, talheres plásticos, tu não vai fazer apenas um talher por vez, porque isso seria um custo gigantesco. Então, normalmente se faz um molde que se tem vários talheres. E o que acontece? Quando sai do bico de injeção, ele tem um caminho aqui, que faz até entrar no molde do talher. Esse caminho é chamado de runner. Esses runners levam o polímero no estado quente até o molde certinho da colher, certo? Então, aqui nós temos o sprue, que é aquela ponta que fica, que é a distância entre o bico de injeção e o molde. Nós temos os runners, que é essa distância aqui. E depois nós temos o gate, que é uma pequena parte ali que liga o runner até o nosso objeto, que, por exemplo, nesse caso é uma colher, certo? E é por isso que, por exemplo, em brinquedos, aqueles que tem que se montar, até normalmente ele já vem assim e tu tem que destacar e montar ele. E é por isso também que, por exemplo, como eu falei antes dos pinos ejetores, é por isso que numa cadeira plástica, se tu virares ela, tu vai ver pequenas marcas circulares, que é onde estava o ejetor que empurrou a cadeira para fora. E da mesma forma, na parte de cima, tu vai ver uma pequena rebarba, que era onde estava o sprue, onde saiu do bico da injeção. Bom, então, resumindo, o Ecoview IS-335, que é aquele com HTT de 55 graus Celsius, ele é facilmente processável em injetoras para poliestireno e polipropileno, certo? Temperatura no funil de alimentação é temperatura ambiente de 25 graus, temperatura na primeira zona da injetora é 180 graus e a temperatura no bico é 205 graus. Se tu comparar isso com uma temperatura de poliestireno ou de polipropileno, tu vai ver que a temperatura do Ecoview, na processabilidade dele, é muito mais baixa do que eles. Entretanto, essa seria a única alteração que é necessária ser feita nas máquinas, certo? E ele tem propriedades mecânicas comparáveis com o poliestireno. A espessura máxima de parede dele é 1,1 milímetros. O que quer dizer espessura máxima? Quer dizer que acima dessa espessura ele vai craquelar ou vai ter propriedades mecânicas ruins? Não, muito pelo contrário. Só que a certificação de compostabilidade dele foi testada até essa espessura que acima dela o certificado não foi testado. Então, não se garante a compostabilidade, certo? A temperatura no molde, então, como eu falei, é uma temperatura ambiente de 10 graus aqui no sul até 40 graus Celsius. Bom, já o Ecoview IA, que é aquele com HDT de até 93%, 93 graus Celsius, ele também é processável nas mesmas injetoras, certo? A temperatura no funil de alimentação é igual, a temperatura na primeira zona também é 180 graus, portanto, a temperatura no bico dele é um pouco mais alta, 225 graus Celsius, e da mesma forma, o certificado de compostabilidade foi testado até 0,45 milímetros, certo? E a temperatura no molde continua 10 a 40 graus Celsius. Bom, caso o indivíduo que vai produzir uma peça plástica com o Ecoview
ele não vai querer só a cor natural, ele pode querer outras cores, então faz sentido se produzir um master batch também biodegradável e compostável, porque não faz sentido fazer um produto que tem todo esse apelo biodegradável e compostável com um master batch, com um colorante que vai prejudicar a natureza, digamos assim. Então, para isso, a BASF tem em seu portfólio a linha EcoFlex para toda a produção do master batch, certo? Tem o veículo, tem o agente antistático, o agente slip e master batches de cor. Caso o cliente queira produzir o artefato plástico colorido, mas não queira produzir o master batch, nós temos contatos também de quem já produz master batch com a linha EcoFlex. Master batches biodegradáveis e compostáveis. Bom, vamos para a parte do reaproveitamento. Por exemplo, que eu falei que os sprues, aquelas pontinhas que ficam entre o molde e o bico de injeção, a técnica de injeção ela tem bem pouco desperdício de material, certo? Apenas essas pontas, os sprues, os runners, e tudo isso pode ser reaproveitado, certo? Até 25% do produto utilizado pode ser reaproveitado do produto virgem, certo? Sem perda nenhuma nas propriedades mecânicas. Acima disso, a gente recomenda que sejam feitos testes, certo? Para ver se as propriedades mecânicas que se requer no produto final se mantenham, certo? E a pré-secagem no material, como a maioria dos polímeros utilizados na injeção plástica, é bom fazer uma pré-secagem antes de 70 graus durante 6 horas, antes de injetar o polímero, para garantir que ele atinja as melhores propriedades mecânicas possíveis. Bom, vamos para a sessão de perguntas e respostas agora. Caso vocês não tenham escrito ali as suas perguntas ainda, sintam-se à vontade, que eu vou tentar responder todas que derem tempo, certo? Bom, temos uma pergunta aqui. Se nós disponibilizamos amostras para testes? Sim, nós disponibilizamos. A gente entende que uma parte muito importante de alterar o teu processo são testes, certo? E a gente pode muito bem acompanhar esses testes para garantir, a nossa área técnica, eu e os meus colegas, podemos acompanhar os testes para garantir que o produto, a transição de um polímero convencional para o EcoView funcione da melhor maneira possível, certo? Deixa eu ver aqui. Temos uma outra pergunta sobre a fabricação do produto, certo? A fabricação do produto é produzida lá na BASF Alemanha e nós importamos para o Brasil e vendemos localmente para os clientes, certo? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, eu acho que eu falei bastante. Acredito que se vocês tenham mais alguma dúvida ou essas perguntas que eu não respondi aqui, eu vou responder por e-mail. Entretanto, se vocês têm mais alguma dúvida com relação ao processo do EcoView ou com relação à nossa empresa, outros produtos que a gente comercializa, por favor, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que vai estar disponibilizado no próximo slide. Só um pouquinho, deixa eu passar aqui. Está aqui disponibilizado ali, suportetecnico@additiva.com.br. Se vocês tiverem dúvidas comerciais sobre disponibilidade, preço, etc., sobre a linha EcoView, ou sobre outras linhas também, é claro, vocês podem entrar em contato com o nosso time de vendas através daquele e-mail ou através do saque. E no site também tem um chat lá, vocês podem entrar em contato conosco e a gente vai continuar conversando com vocês, certo? Fiquem ligados que na próxima semana tem outro webinar e a gente se vê por aí.